partir deste momento, a partir deste ponto, o Zines também no YouTube, pelo canal do Estúdio Mercearia. A gente então recebe aqui o nosso convidado. Estevão, meu camarada, obrigado por ter aceito o convite do programa Zines. Seja bem-vindo e fique à vontade. Para começar, queremos saber sobre o seu primeiro contato, cara, com o rock pesado. Quem apresentou o heavy metal para você? Quais foram as primeiras bandas que você ouviu? Essas coisas básicas aí. Cara, eu tenho... Acho que como todo mundo, você tem sempre algumas coisas que você fica meio assim, né? Meio envergonhado, né? De falar. Mas, cara, a primeira banda que eu escutei de um som mais pesado, que a galera na época chamava de rock pauleira. Rock pauleira é um linguajar que já entrega a idade. Exatamente, exatamente. Na época do rock pauleira, cara, a primeira banda que eu ouvi, que eu falei assim, porra, que legal esse negócio, acho que eu quero fazer isso, foi Guns N' Roses. Não te julgo, não. Não te julgo, não. Não te julgo, não. E, cara, do Guns N' Roses, aí a segunda banda que aí eu já falo que era, porra, metal de verdade, né? Que... Apesar de, cara, eu gosto muito das linhas do Slash e tal, caralho. Tipo assim, é um guilty pleasure mesmo, saca? Porque eu curto, eu gosto, até hoje. Eu gosto de Guns N' Roses, galera faz bullying, né? Faz bullying. Mas foi Sepultura. Fui na casa, olha só, história louca também. Minha mãe tinha um amigo que ele, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um professor, se não me engano, professor Jarbas, sei lá, um cara assim até conhecido e tal. E esse cara convidou minha mãe para uma reunião na casa desse cara e minha mãe não tinha com quem me deixar, né? Eu sou órfão de pai desde cedo, então só tinha minhas irmãs não podiam ficar comigo, pá. Aí minha mãe me levou. Quando a gente chegou lá, era uma reunião de um esquema de pirâmide. No esquema de pirâmide da Emory. Caralho, uma furada da porra, velho. Não sei se pode, uma né? furada da porra. Acho que nem existe mais. Vamos botar um tá todo mundo preso já, né? Da Emory. E aí, cara, só que eu cheguei lá e depois que eu fui descobrir que o negócio de pirâmide, eu devia ter, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos de idade, nem entendia. Mas fiquei pensando, né, cara, que... Enfim, fui convidado para uma dessas outro dia desse. Falei, mano, não vou, né, cara? Eu sei que isso aí é um esquema de pirâmide. Lembrou a infância, né, velho? Lembrou a infância. Mas lá, aí o filho desse cara, que eu conheci lá, um moleque um pouco mais velho, devia ter, sei lá, uns 14 anos, talvez. Aí o moleque chegou, deixa eu te mostrar que você gosta de música. Eu falei, porra, gosto e tal. O moleque, não sei o que, devo ter falado alguma coisa. Não, eu gosto de Guns N' Roses, sei lá. E aí o cara falou, não, vou te mostrar aqui uma parada que isso aqui você vai curtir. Cara, pegou um disco do Sepultura. Se eu não me engano, era o Arise. Uma edição limitada, pá. Não lembro agora a cronologia exata da parada pra lembrar qual era o disco. Mas eu lembro que o bicho botou, cara, disco, né? Vinilzão aí. Vinil, botou lá na radiola. E, puta, cara, que som. Eu lembro que ali eu falei assim, caralho, esse som é foda. E aí, a partir daí, né, a gente vai escutando outras paradas. Mas e o Guns, cara? Quem te apresentou o Guns N' Roses? Foi a TV e tal? Deve ter sido uma parada dessa meio que de... Eu lembro que eu morava ali no Cruzeiro, cara. Isso aí de, sei lá, 92, eu acho. Um Cruzeiro assim. Velho, Novo? Cruzeiro Novo, ali, né, nos prédios. Eu acho que era tipo 92. Se eu não me engano, teve Rock in Rio. Foi, 91. 91 e o Guns veio e foi um puta sucesso. Quando eles estavam muito estourados. Exato. Então foi isso. Era o que era pop na época. Era o som de rádio da época, né? Era um som de rádio, era um som, cara, que era um metal, tudo bem, um metal farofa, que seja como quiser chamar, mas... Mas é rock, mas né? E é metal até, na minha concepção, pelo menos, das coisas, é o glam metal. Alguns nuances, né, glam cara? E tal. Então, né, dentro do que eu considero metal... Mas foi pop, né? Foi popular, vendeu Hollywood, rock, o cara. O Metallica hoje é popular, né, cara? Pra caralho, né? Trash, e ainda é. Uma das bandas que mais arrecada. Bandas de rock que mais arrecadam dinheiro, né? De qualquer gênero, né, cara? Os caras quebraram a parada, teve a parada no Napster na época, né? Os caras que lideraram o movimento. Então são os caras, né, grandes. E na época era o Guns, cara. Agora, então fui no flow da galera. Assim, daí a gente tira... que a falta que faz você tocar música, o rock em rádios, né, cara? Rádio e TV, né? Rádio e TV, tinha porque também nos programas de TV, você né? tinha clipes rolando no Fantástico, há muitos tempos atrás,
O Eufrates que tá aqui Clipe do perto da Fantástico, gente, né? ele tá Eu ligado. não. Ele tá ligado que nessa época aí tinha uns clipes rolando Scorpions, rolando no Fantástico. Kiss rolando no Fantástico, né? Hoje você não tem nada disso, Cara, né? Só tem sertanejo, né? Essa questão do mercado é louca, porque assim, você não pode gostar do que você não conhece. Exatamente. Porque você não conhece, na verdade. Então, assim, pô, uma história também que eu convivi recentemente. Uma amiga minha que trabalha numa escola periférica, né? Teve acho que uma festa junina, algum evento assim com as crianças. E aí a galera colocou um funk. E essa minha amiga, professora de artes, virou e falou assim, gente, essas crianças escutam isso. Aí falou, não, mas é o que elas gostam. Eu falei, exatamente, é a única coisa que elas conhecem. É só isso que elas escutam em casa, é só isso que elas escutam e tal. E aí, quando chega na escola, numa festa junina, é isso que elas vão escutar também. Você não dá nem a oportunidade a pessoa escutar um som diferente, nem que seja uma música tradicional, um forró, o que seja. Mas, pô, conhece uma coisa diferente. E aí você consegue escolher o que você gosta mais. Ou consegue encontrar qualidade em gêneros distantes. Né? Então, assim, eu consigo encontrar qualidade, por exemplo, num sertanejo raiz. No Almissata. Pô, cara, tu vê... Pô, cara, essa música tem sentimento, ela tem emoção, é arte. Né? É arte. E é muito diferente do que eu escuto em casa normalmente e tal. Então, assim, mas, pô, é legal conhecer e achar esse mérito artístico, né, cara? Inclusive em outros gêneros, em coisas que você não costuma escutar. E dar a chance, né, pra essa arte conversar com você. Mas é isso, tem que ter repertório, né? Eu lembro, cara, que quando eu trabalhei faz muito tempo isso, quase 30 anos, sei lá. Eu trabalhei em uma escola da Samambaia, que é uma cidade, para quem não conhece, DF, é uma cidade periférica também, do Distrito Federal. E eu trabalhei num colégio chamado 619. Foi um trampo muito legal, cara. Fiquei 2 anos e meio lá trabalhando. Molecada de primeira série a 8ª série. Nossa. E eu falei com os diretores, no intervalo, eu tomar conta, fazer uma rádio dentro da escola. E daí eu tocava músicas, né, nesse intervalo. Só que eu tocava música que a molecada não conhecia, né, cara? Sim. E aí a molecada chegava lá reclamando, pô, não, toca... Falando de, não, bicho, você já escuta na sua casa. Vou te mostrar coisas diferentes aqui. Existe uma resistência, né? Eu vou tocar coisas diferentes. Não tocava, lógico, nenhum rock extremo lá, mas eu tocava... na Palm Def. Não tocava um Legião Urbana, um Plebe Hood, um Ira, essas coisas e já mais... era bem diferente. Pra eles, né, cara? E eu tocava muito MPB também, pra molecada conhecer, né, cara, e tal. Isso, E foi bacana enquanto durou, assim, saca? Esse esquema da rádio lá. Fiz até um fanzine nessa escola com os molecada escrevendo as poesias doidas deles lá, desenhando. Mas acabou porque publicou. Quando você saiu, acabou? Não, mudou a direção. Vou te entrevistar agora. Mudou a direção, né? Teve, cara, na verdade, uma resistência muito grande dos alunos e dos professores também, né? Então, não, essas músicas aí não. Que tá. Eu falei, então deixa pra lá essa rádio aí, vamos tocar. Deixa eu intervalo sem música, sem eles cultura. Eles não ouviram nada, hein? Porque pelo que você falou que você tava tocando lá, se você fosse tocar realmente o que você queria... Tinha passado todo mundo embora. Então, cara, e foi o rock que te instigou a tocar algum instrumento ou tu já tocava violão ou alguma outra coisa aí? Como é que é o rock que te puxou pra música? Cara, Como é que foi isso? Tocava nada. Tocava nada. Já, obviamente, conhecia música, já tinha, né? Principalmente, e é um negócio que eu gosto muito de rock dos anos 80. Né? Não só necessariamente gênero mais pesado, né? Mas gosto de uma balada e tal, escuto. Faço graça, um Rick Astley e tal. Never gonna give you up. Pô, é massa tu escutar em casa, né, cara? Um dia, sei lá, fazendo uma faxina, pô, tá lá varrendo com um sonzinho. Então, mas aí comecei a ouvir metal, então comecei, pô, e eu já comecei nesse, que esse que é o negócio. Do Guns, eu pulei, como eu falei assim, cara, já foi Sepultura, Slayer, que hoje é a minha banda favorita, cara. Eu gosto muito de Slayer, puta. Nós também. É minha banda. Mas você gosta de tudo do Slayer? Não. Porque God Hates Não, cara, isso de engolir, velho. Tem poucos discos que eu ouço da primeira à última música sem pular nenhuma. Concorda? São os discos que eu falo. Tem uns discos que... tem discos que... Então, por exemplo, Metallica tem discos maravilhosos, mas que por exemplo, minha música favorita do Metallica é Master of Puppets. E é a que eu mais gosto de tocar. Porque, cara, uma energia, os contratempos, cara, aquela música é genial. O disco todo é genial, né, cara? Então, o disco todo mas tem genial, música, cara, que eu pulo. Sério? Do Master of Puppets? Do Metallica, o que eu não pulo é o Ride the Lightning.
Pra mim é o preferido. Eu acho mais escroto, cara, velho. o Ride the Lightning, fudido demais, velho. Eu escuto e volto. E cantando. Escuto de novo e E cantando. cantando. Eu escuto o Ride the Light também Nem que cantando. seja no filho. Embromation. Mas, cara, você acompanha. Você, puta som, né, cara? Aí, ó. E o... Tem, cara. Pudor nenhum, velho. Desliga essa porra, filho da puta. Quem tem filho pequeno não pode sair com o celular desligado. Você sabe cara, disso. E não só, né, cara? A gente tem, filho e um monte de outras responsabilidades, né? Porque o bicho já tá largado no mundo mesmo. Bicho, agora me diz uma coisa, cara. Esse esquema de você começar a tocar por conta do heavy metal e tal, houve apoio por parte da sua mãe, cara? Não. Cara, eu acho que poucos somos aqueles, né, que tiveram um apoio, né? Tipo, tem aquela música do Traje a Rigor, né? Que fala, meu pai até me deu essa guitarra. Ele anda bem raro mesmo. Pouquíssima gente, assim, os pais falam, toma filho, toma essa guitarra aqui, agora voa. Né? Seja o melhor guitarra. Só filha do marreco, né? Cara, não, então, só já é... Só as exceções. Só as exceções, né, velho? Então, porque a nossa geração, a gente pegou ali o metal, e eu conto assim, né, nesse geracional, exatamente a galera que pegou ali aquela transição do analógico pro digital ali, né? Cara, não tinha... Tipo assim, no máximo, os pais mais legais que tinham não eram os pais atrapalhavam. que eram hippies. Eu tinha amigo que os pais eram hippies, então já era, cara, porra, a galera, sei lá, fumava maconha em casa, e o moleque era até, ou ele era muito doido, ou ele era super careta, porque os pais já eram, né? Mas eram os pais mais, né? Hoje, porra, mas eu acho, né, que era o pai do sentar na poltrona com o jornal, pra ler o jornal, né? Bigodão, pá. Então não era uma geração ainda que acho que abraçou, né? Então, os nossos filhos é que estão pegando isso. Mas, assim, no caso, ela não chegava a te apoiar, mas, assim, não reclamava, não tinha reclamação também e tal. Cara, eu fui muito independente muito cedo, né? Como eu falei, como meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade, minha mãe, né, nos criou, eu e meus irmãos. E com 12 anos, a gente mudou do Cruzeiro para Sobradinho, porque o meu avô tava começando a ficar muito doente e tal. E aí minha mãe era a única dos irmãos que era ou viúva ou separada. Na época a galera não separava, né? Então era a única, minha mãe era viúva. Então que era mais fácil ela ir do que, né, uma das minhas tias, dos meus tios, né, com cônjuge e tal. Então a gente foi morar com meu avô, lá em Sobradinho, lá na quadra 2. Aí eu tinha, tipo, 12 anos de idade mais ou menos e tal. E meu avô não gostava de mim. Tá ligado? Porque você era meio roqueiro, não? Cara, não. Mas por uma questão de amizade, eu fiquei amigo do filho do vizinho ali, que ele não gostava. Sei lá, que meu avô era... Meu avô, cara, ele era apelidado na rua, ele era o Seu Camargo, né? Seu Camargo. Ele era apelidado de Seu Amargo. Ele era o cara que, sei lá, corria atrás das crianças da rua. Rasgava as bolas. Louco, cara. Doido. Cara, sentava no meio da rua com um radinho de pilha aqui, escutando um Criciúma 15 de Jaú. Com a cara, meu irmão, olhando assim pros moleques na rua. Tu pisava no gramado da casa dele. Bicho, tá louco. Os moleques pisavam e saíam correndo, sacou? Velho louco. Então ele não gostava de mim, fiquei amigo dos moleques da rua e tal. Ele não gostava dos moleques. Não. E aí, cara, eu acho que um ano e pouco a gente tava morando lá, rolou uma agressão. Eu tava com os moleques lá na frente e tal, não sei o que. Ele veio falar alguma coisa. Aí eu respondi de uma forma que não deveria. Tomei um supapo na frente dos amigos, né? E, bicho, eu ia matar aquele velho de porrada. Ainda bem que você matou. Não, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei furioso. Eu olhei assim, bicho. E aí eu o xinguei e não revidei. Voltei pra casa, entrei, cheguei pra minha mãe, ó. Aqui eu não moro mais. E eu tinha, 13 anos. E aí a gente mudou. Minha mãe falou, não, tudo bem e tal. Aí a gente mudou. E aí no ano seguinte, cara, meu avô fez tudo pra me agradar. Ele ia visitar a gente mudou tipo pra quadra 5, ali em Sobradinho ainda, minha mãe ainda dá um suporte. Aí ele ia lá, aí me dava dinheiro, falava, pra você tomar um sorvete. Só virou o melhor avô do mundo. E eu entendi que é porque ele queria que minha mãe voltasse pra cuidar dele. Mas, cara, tudo bem. Aí eu virei e falei assim, beleza. Aí a gente passou mais um ano, né, morando lá na 5. Aí eu já tava com 14 anos. Eu falei, tudo bem, mas eu não moro dentro de casa.
Aí meu avô construiu um quarto... Um puxadinho no fundo da casa dele, tinha um quintal, aí era lá no fundo, no muro do vizinho, com um quarto e um banheiro. E aí eu tinha uma entrada independente na lateral, então eu com 14 anos, meu irmão, ia pra escola se eu quisesse, fazia o que eu quisesse, o que eu não quisesse, levava as meninas lá pra casa. Com 14 anos, cara. Tipo um pequeno bordel lá, né? Eu era adulto, eu lavava minhas roupas, tal. Eu só entrava na casa do meu avô pra almoçar. E aí ele ia, aquele esquema também daquela época, né? Ele era o primeiro a servir. Aí meu avô ia, tal, se servia. Aí minha mãe se servia, eu era o último a servir. Aí eu ia no fogão, colocava o rango no prato e ia e comia na minha casa. Mas eu entrava lá porque eu não tinha parte de cozinha, né? Então eu fui muito independente muito cedo. Então minha mãe não sabia que eu tocava. Ela não sabia que eu tocava guitarra. Ela no máximo devia ouvir um som, mas não sabia nem que era você que tava tocando, não sabia, né? Cara, que eu sacou? Eu lembro que a primeira guitarra que eu tive foi uma tonante Fender. Você lia lá, né? Fender. Aí você achava que era uma Fender. E era uma tonante Fender. Mas essa guitarra você não tem mais, não, lógico cara, que não. Essa guitarra eu comprei, tipo, em 92. Por, sei lá, 100 nem era real ainda, era 100 dinheiros, né? Era o que depois seria R$100 quando virou ali, veio o Plano Real, né? Em 94, se eu não me engano, o Plano Real. Não lembro, não. Por aí. 94. 94, né? 1º de julho de Eu lembro que o 1994. primeiro foi o URV, que era a unidade real de valor, para equiparar com o dólar, e depois virou o real. Então foi o que eram para ser 100... E eu sei por quê, porque na verdade eu peguei essa guitarra e paguei depois. Então quando eu paguei já era real. Mas foi R$100. Foi R$100 essa guitarra. Hoje, pô, R$1.000, né? Que a gente tá aí na inflação de 1000%, né? A gente tava calculando isso no carro vindo para cá hoje. Né? Que assim que saiu o Plano Real, um pão era 8 centavos, era na unidade. 8 centavos um pão. E hoje é R$1 o pão. Né? Uma média ali, R$1 é no peso, mas, cara, se você comprar 5 pães vai dar 5 conto, mais ou menos. Cara, é 1000%. É 1000% de inflação. É muito louco, né, bicho? O negócio que era 10 centavos, agora é R$1. A gasolina até pouco tempo era R$2. Cara, um momento... E aí, ó, prestes a ter uma terceira guerra mundial, né? Estamos aí próximos, cara. Eu não sei não. O mundo tá quase acabando, né, velho? Tem que aproveitar nosso tempo. E embora falar de música, então, velho. O meteoro tá vindo. Me desculpa, eu viajo, né, cara? E vou e converso das paradas e tudo. Mas eu queria que você contasse um pouco da banda Gárgula, cara. O início, shows, gravações, tudo que você conseguir lembrar. Cara, o Gárgula foi um projeto muito legal, assim, né? A gente começou o Gárgula, eu e o Eufrásio, que tá aqui, né? Comigo. O Eufrásio, meu brother, foi meu padrinho de casamento. Nos conhecemos aí há mais de 20 anos. E começamos tocando juntos, né? Num projeto que nunca tocou. A gente começou a tocar, ensaiou, tal, não sei o que, papapá. Ou a gente chegou a tocar antes do Gárgula? Tocamos? Urlock. Mas a gente tocou o quê? 1, 2 shows, uma coisa super curtinha. Então foi um projeto assim que, né, ensaiamos, não sei o que, aí rolou já uma briga ali. Foi bom que rolou antes da gente ganhar milhões, né? Antes da gente começar a brigar antes pela grana. Antes de ter a treta de verdade. Né? Foi só, cara, brigou, não sei o que, né? Aí eu e o Frase conhecemos o Joseph Aires. O cara mais bonito do underground. Cara, o José Feio, mano. Eu chamo ele de José Feio. Todo mundo, na verdade. E o bicho, pelo menos agora, tá forte, né, bicho? Mas continua feio pra caralho. Porque não dá pra malhar a cara. Ele continua feio pra caralho. Não dá pra malhar a cara. Então, nossa. Mas eu amo o Joseph, bicho. O bicho, meu irmão, é feio, mas a gente boa. O que ele tem de feio, ele tem de bondade. Ou seja, ele é boníssimo. É verdade. E cara, e louco, e azarado, meu irmão. Vocês conhecem o Joseph. Ele é uma figura, né, velho? Cara, eu gosto demais. Enfim, aí com o Joseph, conhecemos o Joseph e falou assim, vamos montar um power trio. Até então eu tava tocando guitarra e cantando, eu fazia na guitarra solo, e aí tinha um bateria e um baixo. E aí ele falou assim, vamos fazer um power trio. Aí eu, beleza. Aí parei com a guitarra, peguei o baixo e fazia o baixo vocal, o Eufrásio na guitarra e o Joseph na batera. E o Gárgula, cara, foi um projeto muito legal. A gente gravou um EP de 3 músicas, cara, que eu gosto até hoje, acho muito bom. Acho que tem coisas ali que hoje a gente trabalharia diferente na masterização e tal. Talvez deixaria a música um pouco mais, acho que mais cheia. Mas eu gosto, é um trabalho que eu tenho orgulho de ter feito. Mas a gente teve vida curta. Apesar de que até hoje o Gárgula existe.
Isso que é o louco. Não encerrou oficialmente, né? Não encerrou oficialmente, de vez em quando, uma vez por ano, às vezes menos, uma vez a cada 2 anos, a gente se reúne e faz um som. Mas a gente nunca mais tocou em show, nunca mais tocou como banda, mas de vez em quando a gente ensaia junto, toca as músicas, lembra as músicas antigas. Mas com o Joseph ainda. Com o Joseph ainda, só que esse que é o negócio. O Joseph, ele tem, projetos longevos, várias bandas, bem-sucedidos. O cara, toca profissa, né? Então, mas de vez em quando a gente consegue reunir. Mas é isso, ele não tem tempo pra ter mais um projeto e não vai abandonar um desses outros projetos pra voltar com o Gárgula, porque é isso, cara, é um som massa, a gente gosta do que faz, mas ele tá, né, num momento legal com as outras bandas. Então, muito por causa disso, o Gárgula, nessa época o Joseph já era, cara, enrolado com várias bandas, né, e eu e o Frase tínhamos outros projetos também, então era muito difícil ter agenda. Mas foi legal, a gente tocou inclusive num Headbangers Attack. Tocaram, exato, cara. Né, lá no Cruzeiro. E tocar em outros shows também, que é o que eu vi, o show do Galo outras Sim, duas vezes. A gente tocou lá no Pirâmide uma vez, não sei se foi um Carna Rock, alguma coisa. Que, cara, foi muito legal. Nunca tinha tocado lá na época. Tem uma foto. Meu irmão, eu jovenzinho, cara, cabeludo, jovenzinho, cara. Puta, bom é ser jovem, né, bicho? Cara, envelhecer é bom também, né? A alternativa é não estar aqui, então vamos envelhecendo. Mas, cara, foi muito legal. Gárgula do caralho, som massa. Não sei como que vocês fazem, se tem como compartilhar com a galera aí. Às vezes compartilha aí com a galera pra eles escutarem. A gente nunca botou em plataforma. A gente vai tocar aqui no final. O som do Gárgula, Falente, daqui no final ainda. Você que escolheu? Foi. Qual que você escolheu? Falente. Seria uma surpresa pro final, mas já falei. Já. Bicho, agora só uma curiosidade, cara. Você chegou a fazer aula de música ou você foi aprendendo... Por tablaturas, sozinho, lá no seu quartinho lá do bordel, pequeno bordel. Pequeno bordel do Estevão. Nessa época que a gente morou lá em Sobradinho ali, na 5 exatamente, né? Quando a gente saiu da casa do meu avô, foi pra 5. Antes da gente voltar pra lá, e aí eu ter o meu abatedouro ali, né? Cara, eu fiz tipo 2 ou 3 meses de aula de violão que tinha numa igreja perto de casa. Eu não lembro qual era a denominação, se era uma igreja batista, o que era. Nem precisa lembrar também. Não, mas eu acho legal. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar, tá ligado? E esse cara, por exemplo, foi muito legal. Que foi um cara que me ensinou ali o primeiro lance do violão ali, na porra da pestana, maldita pestana no início, né, cara? E eu lembro que eu tinha já essa pegada. Eu queria tocar, tipo, sei lá, Metallica e tal. E o cara, não, pega esse som aqui. Aí me ensinou uns Geraldo Vandré, tá ligado? Um Caminhando e Cantando. Mas assim, isso, MPB. Então, inclusive, ele começou a me dar um repertório que eu não tinha. E não conhecia, né? Isso, as primeiras coisas que eu comecei a aprender no violão foram coisas que normalmente eu não ia estar escutando em casa. Então, já me abri um outro leque ali, né? De arte, né? E esse cara, foi legal. Só que o que aconteceu? Eu não tinha grana na época, obviamente. Então era tipo, sei lá, vou chutar aqui que eram 40 dinheiros 1 hora de aula na época. E, não tinha essa grana, né, cara? Não, nem era menos ainda, como era um lance da igreja. Devia ser assim, sei lá, 120 dinheiros 1 mês. Eu lembro que era barato. E aí eu paguei o primeiro. Aí no segundo mês, eu cheguei pro cara e falei, puta, vou ter que parar com a aula. Mas você não tá gostando? Eu falei, não, eu tô gostando. Não é porque eu não gostei. Porque eu tô sem grana. O cara falou, te faço pela metade do preço. Aí o segundo mês eu já paguei a metade. Aí, terceiro mês paguei a metade. Aí não consegui pagar nem a metade. E aí eu falei com o cara, falei, cara, não quero te extorquir, sacou? Não quero, abusar, né? Abusar. Mas eu não consigo agora, infelizmente. E aí ele falou, eu também não posso porque eu divido aqui, né, com a igreja e tal, por usar o espaço. Então o cara, tipo assim, ele ia ter que pagar pra me dar aula, né? Não é que ele não ia receber. Então a gente não conseguiu, né? Chegar no acordo, mas o cara, eu não lembro o nome do cara. O cara, puta, gente boa. E depois até descobri que nessa mesma igreja tinha um projeto de white metal, legal pra caramba. Mas não lembro nem que igreja era. Mas enfim, foi muito legal esse tempo lá. E aí aprendi o violão, aí do violão aí você vai, as revistinhas que tinha antigamente, né? Na banca, revistinha e tal, não sei o que. Fui aprendendo. Mas era isso, era MPB, né?
Não achava uma revistinha do metal. Raramente, né? Você, caralho, uma revistinha do metal. Mas era muito raro. Difícil. Até porque não tinha nem tablatura, né? Era tudo na cifra, né, cara? Cifra. E aí, cara, tem umas coisas de metal que, pô, na cifra você não vai tirar, né, bicho? Não vai tirar na cifra. E você não quer tocar só a base, né? Quando você aprende a tocar guitarra, você quer ser virtuoso, você quer fritar, não sei o quê. Hoje eu sou guitarra base. Bora ver isso aí. Bora ver o Black Sabbath com Paranoid. Esse aí foi o Black Sabbath com Paranoid. Então, Estevão, e também, além da Gárgula, você teve outras bandas, né? Eu queria que você falasse brevemente aí sobre elas. Cara, eu toquei um período, fui fundador do Tequila Hell, por exemplo. Caralho. Pode crer, velho. Eu fui fundador do Tequila Hell. A primeira formação era eu, o Heitor Vani, na guitarra. O moleque tocava pra caramba, meu irmão. Fazia o harmônico assim. Todas as músicas tinham que ter muito harmônico, cara. Eu acho que era fã do Zakk Wylde. E eu gostava pra caramba, cara. Gente boa. E o Beto e o Val que ficaram com a banda conforme a galera foi rodando. Foi saindo, uma banda, né? Que teve muitas entradas e saídas. E o Val, né, desenha muito, não, né, Val, cara? Val tem várias tatuas do Val, né, cara? O Val foi meu melhor amigo por muito tempo, né, cara? A gente encontrava pra caramba, desde a época que o bicho era assistente lá no Borel, né? Só desenhava até ele, pô. Primeira tatu que o Val fez foi em mim, porra. Porra, legal, velho. A primeira tatu, o bicho precisava ali de uma cobaia. Uma cobaia, né, velho? Eu tenho até hoje aqui na perna, nunca cobri, inclusive, a tatu, porra, feiona, a primeira tatu que o bicho fez. Mas assim, porra, muito legal, né, cara? Doei a pele pro cara. Mas aí ficamos um tempo ali no Tequila, porque a gente tocava um Southern metal, tipo estilo um Zakk Wylde. Cara, eu não sei, que a gente já dividiu o palco com o Tequila Hell algumas vezes. Não sei se foi na época que você tava tocando, cara. Eu não lembro, cara. Eu tava no início, né? Eu tava ali na primeira formação, depois eu até saí, voltei, fiquei um tempo. E eu lembro que quando eu saí mesmo, que foi quando eu fui embora pros Estados Unidos. Então, quando eu saí, quem assumiu o vocal foi o Lion. Tá ligado? JP Lion. JP Lion. Ele que assumiu os vocais, e aí eu fui embora, né, do Brasil. Mas além do Tequila Hell, você teve outras bandas também? Cara, que eu nem lembro. Banda assim, de moleque, de moleque. A primeira banda que eu tive, assim, que eu, pô, teve o Slu, que eu tive. Pô, a primeira banda, boa, lembrei, do Slu. Foi a primeira banda que eu toquei num palco. Slu é uma banda punk, não? Não, né? Cara, não. Depois a galera pode ter fundado outra com o mesmo nome, ou a gente talvez tivesse o mesmo nome na época também, internet começando. Às vezes tinha outra banda com o mesmo nome, né? Mas era Sloo, SLOO. E a gente brincava, era a galera do segundo grau na época, né? Que hoje é o ensino médio. Então, a molecada de 16, 17 anos. A gente brincava que era porque a gente ia todo mundo trabalhar no serviço de limpeza urbana, porque todos os professores falavam que era a única coisa pra qual a gente servia. Então a gente falou, massa, trabalho digno como qualquer outro. Aí a gente assumiu, botou no nome da banda, né? E a gente tocou, cara, 2 shows. Tinha na nossa escola, na época, no ginásio lá em Sobradinho, no ginásio antes da reforma, que eu gosto de falar, até 99 ali, tinha a Semana de Arte e Cultura, tipo, fazendo, né, o lance da Semana de Arte Moderna. E aí a gente tocou a primeira vez lá, se eu não me engano, 97 ou 98, foi a primeira vez que eu subi num palco e toquei guitarra e tal. Na época eu nem cantava, só a guitarra. E a gente tocou as paradas que estavam na moda na época, né? Era um projeto assim de pop, basicamente. Eu lembro até hoje, a gente tocou um som do Charlie Brown Jr. O baixista, inclusive, nosso baixista era bom pra caramba, o Marcos. Bom pra caramba. Então a gente tocou um som do Charlie Brown Jr. A gente tocou um som... Cara, eu não vou lembrar os outros. Mas era assim, foi um Charlie Brown... Só cover. Só cover. Não tinha, eu tocava com a tonante Fender. Você tem, sim, tá ligado? Bicho, era horrível. A banda era horrível. Era horrível, cara. O baixista era bom. A gente era horrível. Não, o batera era bom também, o Moisés. Nem sei, cara, nunca mais tive contato, cara. O Moisés tocava batera lá de Sobradinho. Não sei se o bicho tá aí ainda vivo. Mas... o batera e o baixista, eles eram bons, cara. O resto, velho, guitarra, a gente era uma bosta. Aí tocamos em 98. Em 99 a gente melhorou um pouquinho. Tocamos também. 99 foi a gente tocou Polícia, versão Sepultura, pra fechar. E a galera cortou o nosso som. E eu, porra, com 17 anos, moleque, falei assim, eu venci. Eu quebrei o sistema. O sistema teve que falar, não quero mais brincar.
Meu irmão, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E a gente nem foi preso. Então, cara, e você falando da sua mudança para os Estados Unidos, né, cara? Em 2012 você se mudou para lá. Isso. E ficou uma boa temporada lá na terra do Tio Sam, né, cara? Como foi esse período por lá? E o que essa imersão na cultura norte-americana acrescentou na sua vida, bicho? Cara, pra mim foi um divisor de águas. Inclusive assim, de forma de pensar, de questão de estereótipos e preconceitos, né, cara? Então eu fui sempre um jovem pobre, né? Então, como um adolescente, um jovem pobre, cara, pra mim os Estados Unidos eram o demônio, né? E principalmente vendo a questão da política externa deles, que é mesmo. É mesmo, cara. A política externa dos Estados Unidos, eu sou o dono da rua, eu que mando nessa porra. Porque né? Porque é ainda, né? A gente não sabe como que vai ser aí nos próximos anos. É o seu amargo do mundo, né, cara? Ele não sabe aí... Exato. Ele não sabe como vão ser os próximos anos. Mas, cara, como eu falei, tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu conheci um lado humano que eu só tinha o preconceito que a gente tem do lugar que a gente não conhece. Então, pô, quem não conhece Angola, tem uma ideia de Angola. Eu tenho certeza que não é aquilo. Quem tem uma ideia, né, de qualquer lugar, cara, que você não conhece, que você só pega o que a mídia te joga, principalmente hoje que a gente vive nas nossas bolhas, e você não tem o contraponto, você não tem a outra visão. Então, por isso que assim, politicamente, por exemplo, cara, eu convivo com gente de todo tipo. Eu tenho um amigo que é muito de direita, cara, muito, muito, muito de direita. E é um dos meus melhores amigos, é uma pessoa que eu encontro semanalmente. E eu tenho amigos que são, cara, de extrema esquerda, que lutou contra a ditadura aqui no Brasil nos anos 70. E o cara. E eu consigo conviver, cara, com todo mundo com muita tranquilidade, sacou? E, inclusive, assim, entendendo o lado e tentando compreender o lado do cara. Harmonia e diálogo, né, velho? Harmonia e diálogo. Agora, você morou em qual cidade, cara, dos Estados Unidos exatamente? Então, cara, morei nos Estados Unidos mesmo. Porque, por exemplo, a galera fala assim, fui na Flórida. A Flórida não é Estados Unidos, cara. Concordo? Tem mais estrangeiro do que gente que nasceu lá. Tem muito brasileiro aquela porra. Tem muito brasileiro, cubano. Se você quiser, você vai lá, você fica num gueto daquela tua nacionalidade, você não precisa nem aprender a falar inglês se você não quiser. Entendeu? Então, pô, vou para Nova York. Nova York é mundo, cara. Nova York é uma megalópole, é igual São Paulo, tem gente do mundo inteiro. Então, assim, não é o estereótipo correto daquele povo. Eu fui para Oklahoma. Oklahoma é uma panelinha que tem ali em cima do Texas, ao norte do Texas, né? E, cara, um local extremamente tradicional. Um local que eu acho que você não andar armado deve ser errado. Porra, caralho. É muito louco. Eu não lembro agora, inclusive, a questão do porte. Tipo assim, pode ter o porte, mas o porte tem que ser ostensivo. Tipo, você tem que saber que você está carregando uma arma se você estiver carregando. As leis são muito loucas, eu nem lembro direito. Não, pô, a gente foi pra lá em 2012. Até 2010, tatuagem era proibido no estado de Oklahoma. Até talvez 10 anos antes, o homossexualismo era proibido. Eles colocam como homossexualismo, né? Homossexualidade. Era proibido, né? Até, sei lá, tipo, uns 20 anos antes, você ainda tinha o banheiro do preto, o banheiro do branco. Tem algumas cidades que... 80, Texas, principalmente, né, cara? Então, assim, bem preconceituoso, bem antiquado e super tradicional, assim, muito... abraça essas tradições, dependendo delas serem certas ou não, né? Eles abraçam aquela... Mas, cara, pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Tinha um casal lá, cara, que eram... Minha esposa, antes da gente casar e mudar pra lá, ela fez intercâmbio e morou nessa cidade. Então ela tinha lá os pais de intercâmbio, que a gente foi visitar. Cara, pessoas maravilhosas. A Sherry e o Jim, inclusive, faleceu recentemente. Mas pessoas maravilhosas. Que depois, quando a gente foi morar lá, a gente foi morar na mesma cidade. Então a gente voltou a conviver ali, né, com eles. Eu comecei a conviver e minha esposa voltou a conviver ali com eles. E eles tinham um casal de amigos super carinhosos com a gente, que nunca lembravam de onde a gente era, de que país. Pra eles, do México pra baixo, era tudo a mesma bosta. Mas uma pessoa, sabe uma pessoa, cara, maravilhosa, num puta coração, mas ignorante. Literalmente ignorante. Não sabe nada de que saiu ali do nariz dela, entendeu? Então eu lembro que no dia que a gente veio embora, que a gente fez, né, uma festinha de despedida, a gente foi embora, na verdade, a gente mudou. Que aí, depois de Oklahoma, a gente foi pra Nova York, que aí foi a parte filé da história. Mas com seus desafios também. Mas esse tempo em Oklahoma, na hora que a gente foi se despedir, fizeram uma festinha, né, de despedida e tal, não sei o que, cara, um monte de gente maravilhosa que a gente conheceu lá e tal. E aí, esse casal levou guacamole
Pensando que você era comida de você, né, do Brasil, né, cara? É, guacamole, que é uma comida típica do Brasil. Então, assim, cara, super carinhoso, né? Pô, fez um prato pra levar, pra compartilhar. Mas fez uma guacamole porque a gente é da onde mesmo? Bolívia. O cara me perguntou nesse dia. De onde vocês são mesmo? Da Bolívia? Então, assim, pra eles, né? Mas é isso, cara. É ignorância. Então, às vezes, também, por conta disso, a gente acaba gerando preconceito. Então, assim, a pessoa, cara, às vezes só é um idiota. Entendeu? Não é uma pessoa má. E você trampou de quê Só lá, sem mano? conhecimento, na verdade, né? Cara, como todo bom imigrante, eu tinha concluído um mestrado aqui no Brasil e fiz a application pro doutorado lá. E quando a gente foi pra lá, o que aconteceu foi uma coisa que normalmente não acontece nos Estados Unidos, que a gente não espera que aconteça, que é meus documentos foram perdidos, né? Porque era documento ainda mesmo 2012, né? Era documento físico. E aí eu mandei daqui para os Estados Unidos, tradução juramentada, aquele negócio todo, documento para lá. Entre o International Office e o departamento onde eu ia fazer o doutorado, o meu documento não chegou. O envelope extraviou. E aí minha esposa foi primeiro, e aí ela foi lá na universidade. Eu estava indo aqui no Brasil, ela foi lá na universidade, e aí a galera falou, achamos, tal, mas passou o prazo. E aí uma coisa que até hoje eu levo para a vida, que é... A culpa é nossa, mas o problema é seu. Porque eles me disseram. E, Não assume o erro, não. então o que aconteceu? Tinha umas economias, né? Fomos, mas aí o que eu ia fazer, que era continuar estudando, não rolou. E aí, como todo bom imigrante, como eu disse, fui fazer o que tem pra fazer. Cortei grama, né? Tal. Até... fiz uns bicos até... Aí eu de novo, cara. E eu falo, ó... CD, você vai ficar grilado. Cara, uma igreja em Oklahoma, olha só. Olha só que coisa louca. Se salvou. Olha, uma igreja. Não, eu vou te contar como eles me salvaram mesmo. Minha vida. Isso é louco. E não foi com conversão, não. Não se preocupe. Mas o que acontece? Eles tinham um teatro, uma igreja gigantesca, uma igreja tipo com 10 mil membros, com 3 campi na cidade e tal. Uma igreja gigantesca. Eles, no subsolo da igreja, tinha um teatro. Pra você ver o tamanho da igreja. Uma igreja gigantesca, daquelas que tem aqueles órgãos de pipe, aqueles pipe órgão na parede, gigantesco. Eles faziam um concerto de Halloween, cara. O cara, o maestro lá tocava, meu irmão, tocava o tema do Stranger Things, tocava não sei o que, sabe? A gente ficou lá até 2017, 18, 17, 15, não lembro, acho 15. Então, enfim. E, cara, muito legal. Eles estavam precisando de um técnico de som. E eu já trabalhava aqui, né? Com teatro, com música e tal. Eles precisavam de um técnico de som. Aí o cara me perguntou, sabe fazer? Eu falei, sei. Ele falou, então vamos. Nem me testou, não pediu currículo, nada. Eu falei, então vamos. Aí fui fazer lá. Tinha acabado de chegar, cara. Cheguei lá em 2012, dezembro de 2012. Minto, a gente viajou no dia 1º de janeiro de 2013. Ou 2012. Caraca, velho. Ficando velho. 12 ou 13. A gente chegou lá, tipo, em março isso rolou. Então, 3 meses que eu tava lá, rolou essa oportunidade. Aí fui, fiz tal. Os caras me pagaram com... Ó, vou confessar um crime. Os caras me pagaram com um gift card. Um cartão de presente. Porque eu... oficialmente não poderia estar trabalhando com o visto que eu tinha. Então, eu não poderia receber de forma correta, né? Segundo a lei. Então, eles me pagaram com gift card. Aí eu falei, porra, legal, obrigado, tal, não sei o quê. Aí, na semana seguinte, o cara falou, cara, tem um funeral. Tá a fim de fazer? Cara, funeral lá é um espetáculo. É um espetáculo. Não é que nem aqui, que a gente vai na capela ali, vela o corpo e enterra. Lá, eu não lembro quantos dias depois da morte, eles fazem de corpo presente. Então, leva o caixão pra igreja. Aí com o caixão de corpo presente na igreja, cara, tem uma cerimônia lá, um culto, um negócio. Com assim, cara, talvez o melhor cantor que eu já vi na minha vida, um cara que hoje tá na tour do Rei Leão lá nos Estados Unidos, o Isaiah Bailey. Eu conheci gente muito foda lá nos Estados Unidos, cara. Esse cara cantou num dos funerais que eu fiz lá. Cara, que aí eu fiz tipo os lances de filme que rola então lá mesmo, né, velho? Cara, lindo, um coral, um puta coral maravilhoso e tal. Um dos funerais que eu fiz, que eu fiquei até emocionado, cara, o cara tava pra morrer com câncer terminal. Ele fez toda a parada. Quais leituras que iam ter, tal, as músicas, escolheu as músicas, tal. Um negócio super espiritual, uma família muito religiosa, assim. Talvez não pro lado ruim, né, da religiosidade.
Mas é uma galera muito espiritualizada. Então a galera, puta, bicho, maravilhoso. E no final do funeral tem um punch and chips. Tem tipo você come um cookiezinho ali com um punch come de... o quê? Um cookie. Ah. Cookie é bom. Cookie é bom. Cookie é bom, ninguém quer dar. Então, cara, é tudo... É um clima mais festivo. Quase me lembra um pouco o funeral no Piauí. Já viu que tem uma parada que a galera... Ela faz uns forrós. Não, e come o morto, né, que eles chamam. Pelo Pelo menos a família do meu tio fala que come o morto, que é o quê? A pessoa morre, vai todo mundo na casa dessa pessoa e faz uma refeição com o rango que tá lá, porque senão vai perder aquela comida, né? Então eles fazem um rangão, fazem uma refeição e tal. Então me lembra isso. besteira, né, Magrelo? O morto é Sem necrofilia. Um churrascão canibal, né, velho? Então, cara, esse período nos Estados Unidos foi muito legal, artisticamente, por isso. Eu não fui pra fazer nada ligado à arte, né? Eu me considero artista, apesar de que meu maior trabalho, o que mais me dá trabalho é ser empresário. Mas... Que é ser o meu próprio chefe, na verdade. Mas eu sou de formação, eu sou biólogo, né, cara? Eu sou biólogo, tenho mestrado em gestão ambiental, trabalhei no campo por muito tempo. Mas essa experiência nos Estados Unidos, eu cheguei a trabalhar lá no zoológico de Oklahoma, inclusive. Fiz uma temporada lá. Mas a arte foi me puxando mais por conta dessas paradas. Fazer um funeral, fazer um culto, não sei o que, papapá, e o teatro da igreja, onde não rolava, digamos, peças gospel. Rolava teatro musical. Então, o primeiro show que eu fiz lá com eles foi Noviça Rebelde, né, que é o do Sound of Music. Com uma cantora também maravilhosa, cara. Nossa, eu não lembro o nome dela. Mas maravilhosa. Eu falei assim, essa mulher devia estar na Broadway. E tava tocando, né, cantando, né, e atuando no espetáculo no porão de uma igreja metodista em Oklahoma. Então, então foi isso. Aí foi quando eu comecei a entrar também nessa área de teatro musical. Eu já tinha feito aqui no Brasil, porque é a área da minha esposa. Mas aí foi quando eu comecei a construir cenário. Eu falei, cenário, você faz? Comecei a fazer cenografia. Faz tudo, né? Não, e era assim, não sabia. Eu aprendi, era assim, cara. Não, cortar grama. Foi a primeira vez que eu fui cortar grama lá, cara, com um cortador de grama motorizado, né? Que não é elétrico. Aqui no Brasil, normalmente você compra aqueles carrinhos elétricos, né? Liga na tomada, inclusive, uma extensão de 30 metros. Lá, cara, a mulher chegou e falou assim, não, tá ali no shed, né? Na casinha. Cheguei lá, abri, cara, é uma moto, né? É uma moto. Olhei assim, falei, caralho, tô fudido. Aí eu olhei assim, falei, cara, como é que eu faço esse negócio? Aí ela, não, a gasolina tá em tal lugar. Aí tinha um galãozinho de gasolina. Aí eu, na humildade, falei, olha, primeira vez que eu vou fazer isso, nunca fiz. Aí a mulher, pô, amiga e tal, né? Era também amiga dessa minha sogra de intercâmbio, né? Da mãe de intercâmbio da Luciana, da Sherry. Ela falou, não, tudo bem, eu te ajudo, tal. Aí ela foi, me ensinou, não fez, né? Me ensinou, eu fui, fiz, tal, não sei o que. É aquele negócio que pra pegar, tu puxa a cordinha e tal. Assim, motorzinho de combustão. De caldo de cana. E, cara, foi um desafio, mas eu falei que eu sabia, né? Não ia falar que eu não sabia, precisando de dinheiro. Aí foi a mesma coisa. Eu falei, e Luiz, você faz? Eu falei, faço. Já tinha feito, cara, uma vez aqui numa mesa analógica. Fui lá, mesa digital já, LED, não sei o que, 2012, né? Agora que a gente tá assim aqui. Mas foi isso, cara, se virando e aprendendo. Só que a música esfriou, né? Então a música esfriou, porque lá eu não consegui. Tinha até um pubzinho perto lá de onde a gente morava, Blue Note, que chamava, bem legal. A gente foi lá uma vez, teve um show de burlesque, aí fomos uma vez com a banda. Mas pensei, pô, podia vir aqui, né, fazer um som, sei lá, começar a tocar na noite, mas nunca rolou. Ou seja, então lá você não teve banda lá? Nada. Então eu passei lá 3 anos, entre Oklahoma e Nova York. Daí depois a gente mudou pra Nova York quando minha esposa terminou o curso que ela tava fazendo lá. Aí eu falei assim, cara, não vamos voltar direto pro Brasil. Vamos morar em Nova York, agora ou nunca. Porque, por exemplo, hoje com a filha, possível, cara. Possível, é muito caro. Em Oklahoma, a gente morava num estúdiozinho legal, cara. Tipo, acho que devia ter assim uns 60 metros, com walk-in closet, não sei o que, pá, banheira. Super legal, com todas as utilities incluídas, gás, pá, não sei o que, não sei o que. A gente pagava $500 por mês. Aí a gente mudou pra Nova York. A gente foi dividir um apartamento com uma galera. Então tinha num quarto eu e minha esposa, no outro quarto tinha um outro casal, no outro quarto tinha mais uma menina, no outro quarto... Dividindo com uma galera, a gente pagava $1.500 num quarto. Caralho. $1.500 num quarto, nem era em Manhattan. Isso em Astoria, lá no Queens. É a cidade onde o Donald Trump nasceu, aquele desgraçado. É.
Então, cara, foi... E aí foi uma aventura. Aí foram 6 meses, né? Aí foram 6 meses, bicho, de correria, de saber como é morar numa cidade que a galera só vai pra visitar. E é muito diferente, cara. Quando você vai como turista, né? Cara, é uma pegada, é um esquema. Quando você vai pra morar, bicho, aí você tem que se virar, arrumar trampo, né? Tal, morar, não sei o que, você não sabe quanto tempo. Então foi muito legal, foi muito enriquecedor. E me abriu muitos horizontes pra isso. Por exemplo, em Nova York a gente conviveu com gente, cara, de todo lugar do planeta. De todo lugar do planeta. O dono de uma das casas que a gente ainda morou na época, não tinha... Ou tava no começo do Airbnb, a gente morou num esquema de subletting, que não era nem Airbnb. Você tinha que achar uma pessoa que anunciava normalmente no jornal ou num Craigslist. Você achava e é o quê? Lá é tão caro o aluguel, tal, né? O real estate lá é tão caro que se você mora lá e tem que fazer uma viagem de negócio por um mês, você não pode deixar o seu lugar vazio por um mês. É muito caro manter aquilo ali. Então a galera aluga por um mês. Caralho, tipo um Airbnb, mas já existia isso em Nova York muito antes do Airbnb. Então a gente morou lá 6 meses em 4 lugares diferentes. Ficava pulando de um lugar pro outro. A gente morou em Astoria, a gente morou no Upper West Side, a gente morou lá em cima, quase no Bronx, num bairro dominicano, chama Washington Heights. E minha esposa fala que foi o lugar mais perigoso que ela já morou na vida. Mais que a Ceilândia. Não, muito mais. Muito mais. É um lugar que a galera não fala inglês, cara. É um bairro dominicano, você só escuta espanhol. Você vai no supermercado, no mercadinho, é música mexicana, sei lá, dominicana, tocando, eu sendo preconceituoso também, tocando no rádio, e o caixa não fala inglês. Se você não se virar ali num portunhol, alguma coisa, é muito louco, cara. Esses guetos americanos, que é um lance muito diferente, a galera fica muito impressionada quando conhece o Brasil, né? Porque a gente é tudo misturado, cara. A gente é tudo misturado. Você pega isso, né, sua ascendência, cara. Pô, você vê a minha, tem português, holandês, índio, preto. Pô, tem a história da minha bisavó, que o meu bisavô roubou ela do pai, um escravo. É. Então, tem essas histórias. Então, a gente é tudo muito misturado, né, miscigenado. E lá, cara, quando você encontra alguém moreno, né, alguém mulato, é raríssimo. Tipo assim, você vê casais, né, talvez hoje, né, eu já mudei de lá, já tem 10 anos. Mas eu lembro lá em Oklahoma, tinha os guetos, né, cara? Lembra que eu falei da igreja que tinha 3 campi? Um campi que era onde a gente ia, né, eu e minha esposa. Lá, a gente morava no bairro asiático. E aí a gente andava num bairro que chamava Heritage Hills, o bairro mais rico da cidade. Tinha essa igreja lá, né? St. Luke's, igreja, cara, gigante. Só que essa mesma igreja tinha mais uma igreja menor num bairro preto. E tinha uma outra igreja menor num bairro mexicano. Então, para atender as comunidades, você tem que ir lá, tipo assim... Abriu pequenas filiais. É, né? Pequenas filiais, só que cada... Mas por quê? Porque é voltada para aquela realidade. Para aquela realidade. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem muito uma separação social, né? De classe social e tal, de classe socioeconômica. Lá é muito da etnia. Então, as etnias, elas se congregam. Tanto que é muito fácil lá... Isso foi uma coisa que eu e minha esposa evitamos muito. Foi de você encontrar muito com brasileiro. Porque senão você fica naquele gueto ali, cara, e você não vive não essa questão sair, né? multicultural. Então sempre a galera falava assim, e aí, vocês... a gente conhecia a gente, falava, tem um outro casal brasileiro, não sei o que, a gente fala, não nos apresente. E não era porque a gente não quer... É porque senão a gente sabia que ia ficar preso naquilo ali, pô. Minha esposa tem uma prima que mora nos Estados Unidos hoje, e que, se eu não me engano, até pouco tempo, talvez ela já tenha aprendido, mas até pouco tempo ela morava nos Estados Unidos e não sabia falar inglês. Porque não precisava. Porque só convivia com brasileiro. Então, cara, ainda mais hoje com internet e tal, não sei o quê, a possibilidade da pessoa ir fazer um intercâmbio e não viver a experiência cultural, porque tá conectada aqui, por exemplo, é muito grande, né? Então a gente evitou isso para poder realmente aprender, cara. Então a gente convivia, né? Enfim, tava contando o pai do... Caramba. O dono de uma das casas que a gente morou lá em Nova York era indiano. Um dos caras que alugava lá um quarto era um judeu. Porque tem o estereótipo de que Nova York é dos judeus. E sim, tem uma galera lá, né? Que o real estate é muito... Mas hoje, cara, indiano e chinês estão comprando aquilo ali, meu irmão, pra todo lado. Os caras vão né? dominar. Vão dominar. E em Nova York, você chegou... Não viu nenhum show de metal, hardcore, cara, nada? Não, é o que eu falei. Eu fiquei fora muito da música. Eu no máximo, eu fui assistir um UFC.
Nem foi um UFC, foi um Strike Force, que eu gosto também muito de MMA e tal. Sou meio brother do Joseph nesse sentido também. Então eu fui assistir um Strike Force lá no ginásio do Oklahoma City Thunder. Mas não fui em nenhum show. E também não fui assistir, por exemplo, jogo de basquete. Podia ter ido ver um jogo da NBA e tal. Mas a gente estava bem assim, também com as finanças bem apertadas. Bem no limite. No limite. Mas assim, poderia, mas não fui. Assisti um show num dos museus lá no Met, na área externa do Met. Teve uma vez um show que eu fui, mas era um popzinho e tal. Então assim, não corri muito atrás. Tatu, que é uma parada que eu gosto também. Queria ter feito uma tatu lá em Nova York, mas cara, os preços são impraticáveis. Então assim, tudo que eu gostava muito eu fui meio que deixando em pausa pra poder estar vivendo essa outra experiência, saca? E aí quando a gente voltou pro Brasil, foi quando eu voltei a trabalhar mais com essa área, né? Porque eu tava trabalhando muito com parte de produção teatral. Né? A gente vai falar dessa... Bora ver música então, bora ver música aí, então. Bora ver o Sepultura com Roots, Bloody Roots. Esse aí foi o Sepultura com Roots, Bloody Roots. Então, cara, e quando você voltou ao Brasil, você montou, junto com a sua esposa, o Instituto Belas Artes, cara. Isso, Instituto de Belas Artes. Eu queria que você fizesse um resumão sobre o Instituto. E você passa o endereço aí, o contato, para caso alguém estiver ouvindo a gente, tiver interesse, né, cara, de conhecer o trabalho desenvolvido por vocês, né, meu? Sensacional. Cara, o Instituto, ele surgiu numa viagem que a gente fez. Os meus sogros foram para os Estados Unidos, né, durante essa temporada que a gente estava morando lá. E nos levaram para esquiar. Gastei R$0 e $0. Foi um presente dos meus sogros. Amo vocês. Simone e Luciano Maia. Eu também posso amar se você me der uma viagem dessa. Eu tenho um cunhado que ainda tá solteiro. Aí, Magrelo. Não me interessa. Não quero, não. Melhor ficar aqui pela Ceilândia. Não, mas Mito, ele tá acho que vai casar. Acho que vai casar. Já ganhou uma viagem já. Mas levaram a gente pra esquiar, tal, lá em Aspen, né? Lá em Denver, Colorado. Lembro que na época, inclusive, lá já tava legal, né? A cannabis. Mas não tive oportunidade. mas foi muito legal, cara. Foi uma viagem muito legal. E foi quando a gente começou a planejar voltar pro Brasil. A gente ainda nem tinha mudado para Nova York e tal. E a gente foi numa thrift store, né? Tipo num brechó. Os brechós lá são maravilhosos, né, cara? Eu não sei como é que é em São Paulo. Talvez seja melhor também do que aqui em Brasília. Mas aqui em Brasília é tudo muito novo, né? É tudo muito recente. Lá você vai num brechó, cara, você vê uma cômoda do século sei lá o que sendo vendida por $200, entendeu? Então minha esposa comprou um monte de chapéu, ela gosta de chapéu. Os chapéus históricos dos anos 40, dos anos 30, comprava por $5. Porque tem muita história, né, cara? Talvez São Paulo tenha mais disso. Aqui em Brasília é uma cidade muito recente, né? A gente não acha isso aqui. E lá, então, tem essas lojas. E por que eu tava falando disso? Só aconteceu uma vez. Tô até bem. Não tô perdendo muito o fio da meada. Tava contando essa história porque em Oklahoma... foi como a gente fundou o Instituto. Isso, perdão. Numa dessas lojas, só que lá em Denver, a gente encontrou uma lira. Uma estante, assim, de partitura, em formato de lira. E tava super baratinho. E aí eu e minha esposa achando, pô, que legal e tal, e compramos. E aí meu sogro virou e falou assim... isso aí é primeiro item, a primeira peça que vocês compram pro Instituto quando vocês voltarem. Na época, o meu sogro chamava de Teatro Sol da Montanha. Ele falava que ia ser o Teatro Sol da Montanha. Tinha alguma piada interna lá da família da minha esposa. Não sei se ela estudou no Indy Bibia. E aí, minha esposa é alto nível social, tá ligado? Aquelas frescuras, cara. Enfim. Mas estudou numa escola legal que tinha já na época, talvez essas paradas de construtivismo, sei lá, questões interessantes, que as crianças davam o nome das turmas. E aí parece que a turma que ela estudou era a Turma Sol da Montanha, Teatro, enfim, uma coisa assim. Mas enfim, aí ele falava, não, primeira peça do Teatro Sol da Montanha, tal, não sei o quê. E naquela viagem a gente começou a fazer um design do que a gente queria fazer quando voltasse pro Brasil, aproveitando o que a gente já conhecia daqui e a experiência que a gente teve lá. E na época, foi logo antes de alguma crise que a gente teve aqui econômica, cara. Porque eu lembro que na época os meus sogros falaram assim, a gente tem um crédito
que a gente pode pegar pra ajudar vocês nesse início aí, né? Eu consigo vocês, depois vocês pagam a gente e tal. E aí seria, assim, um investimento inicial que a gente não tinha, né? Que a gente não juntou dinheiro morando nos Estados Unidos. As pessoas às vezes têm essa noção, né? Não, eu vou para os Estados Unidos, vou juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Cara, o custo de vida é muito caro, como eu falei, ainda Muito mais alto, num né, lugar como Nova York, por exemplo. Então, a gente não conseguiu. Então, a gente estava sem grana. Mas meus sogros falaram, pô, a gente tem esse crédito. Só que quando a gente voltou, cara, bateu alguma crise aqui. Eu não lembro que crise foi. Foi fim de 2015, se eu não me engano. Fim de 2014, 2015. Enfim, teve uma crise. Eu acho que foi ali na época do governo Dilma. Teve alguma crise econômica, alguma coisa que aconteceu. Não sei, não lembro agora se foi uma crise política também ou não. Se foi na época do impeachment. Acho que foi um pouco antes. Mas esse crédito não estava mais disponível. Então a gente chegou, cara, com um projeto... A gente chegou a olhar terreno, o projeto de alugar um terreno ali perto da Granja do Torto e construir, um complexo cultural, um negócio com 3 salas, bababá. A gente, tinha um puta projeto já assim. E chegamos aqui, grana zero. Aí, então vamos começar do zero. Então a gente veio com uma ideia, que é essa ideia, esse embrião do Instituto de Belas Artes, que era o quê? Trazer um pouco dessa experiência que a gente teve, que é uma visão um pouco diferente das artes do que a maioria das pessoas tem aqui no Brasil. E a gente foi achando esse espaço. Então, primeiro a gente achou nas escolas bilíngues, que normalmente é quem está mais interessado nessa forma um pouco diferente de fazer as coisas. E aí a gente montou uma turminha de teatro musical, num after school, né, num turno integral lá de uma escola. Na época era Maple Bear, agora a Escola Canadense de Brasília, foi quem primeiro ali abriu as portas pra gente. E ali nasceu, né? Isso tem 10 anos, vai fazer 10 anos. Foi onde começou a nascer o Instituto de Belas Artes. Então a gente começou terceirizando ali dentro das escolas, porque a gente não tinha o nosso espaço. Então a gente começou ali na Escola Canadense e tal. Daqui a pouco a gente foi crescendo. Em 2020, em janeiro de 2020, um mês antes de começar a pandemia, a gente começou achamos um terreno e começamos a construir um espaço pra gente. Aí bateu a pandemia. Aí a gente estava, na época, se eu não me engano, assim, com 60 estudantes, caiu para 30. Aí, cara, foi desafio, bicho. A gente achou que ia quebrar, tal, confusão, aula online. Pessoal, aula de teatro musical online, cara. Você tem que trabalhar interpretação, dança e canto online com crianças. Na época, a maioria dos nossos estudantes eram crianças e adolescentes. E, então, assim, foi, cara, baita de uma barra. Mas sobrevivemos ali enquanto empresa, terminamos a obra aos trancos e barrancos, mas era uma sala de ensaio de 100 metros quadrados, né, com banheiro e tal. Né? E continuamos ali, voltamos a crescer e em algum momento a gente falou assim, já não está cabendo aqui. E aí nós alugamos um galpão ali no SoftSul, que é onde, inclusive, eu encontrei o Eufrásio, ele ficou, que ele falou da sua história aí, né, cara? Falei, pô, dá uma entrevista bacana isso aí, vamos puxar o cara. Pois é, aí... Que é perto do Toinho. Isso, perto ali do Toinho. Então, assim, chegamos num momento do setor ali, que eles estão em transição, né, de SoftSul para Parque Sul. Então, a área está valorizando, o governo está fazendo vários trabalhos ali de infraestrutura, né, refazendo asfalto, tal, não sei o quê, águas pluviais que não tinha na região, né, há 40 anos tem o SoftSul, não tinha, né, ainda. Então, assim, as construtoras comprando os terrenos. Então, a gente conseguiu alugar o espaço num valor muito bom, porque a gente pegou um pouco antes dessa especulação começar. E a gente pegou muito pelo espaço, era um galpão de 400 metros quadrados. E a gente falou assim, que a gente consegue fazer o embrião do que era o nosso projeto de quando a gente voltou para o Brasil, que era ter uma sala de apresentações e ao redor ter toda uma estrutura para ensino de arte, para arte e educação. E aí a gente alugou, começamos a mexer, botei uma grana e, cara, desafio, bicho. Desafio mexer com obra e tal, não sei o que, aquele negócio, mas fomos lá. E nesses últimos anos a gente está investindo, né, nesse espaço. Hoje a gente tem um espaço de apresentação onde a gente deu a ênfase no palco. Então a gente tem um palco de 100 metros quadrados, a gente tem um palco de 10 por 10, que pode ser dividido em 10 por 5 ali com um ciclorama. Mas é um palco onde você consegue apresentar tudo, né?
A gente fez um pocket do projeto que eu vou falar daqui a pouco, do Heavy Metal. A gente fez um pocket pra sentir ali antes do primeiro show que a gente vai fazer agora em outubro. E foi, cara, foi muito legal, assim, o espaço atendeu, a acústica tá boa. E assim, a gente usou metade do palco, né? A gente fez um palco de 10x5, porque a gente usou projeção traseira, atrás, tal, que tem a ver com o projeto. Então, todo mundo que viu os videozinhos que saíram ali dessa apresentação, todo mundo falava, onde é isso? Que lugar é esse? Porque a gente está acostumado muito aqui em Brasília, a não ser quando é um festival, quando é um negócio que o cara monta o palco ali e faz um festival, vai tocar na noite. Cara, a gente toca num palco que mal cabe a bateria, né? E tudo bem, os espaços são pequenos, é num bar que você tá tocando e tal, então o cara não tem espaço. Então, cara, é todo mundo aqui, né? Um batendo o braço da guitarra no outro. Então quando a galera viu o espaço, falou assim, caraca, né? Porque é um baita espaço, né, cara? Então, assim, só que é isso, não era com esse objetivo. Não foi feito para ser um espaço de show, não é um toinha, né? Não é um espaço de show. Mas a gente usou, né, dentro desse projeto, né, aproveitando aquela questão nepotismo básico de que o espaço é meu. mas usamos com esse intuito, mas na verdade o Instituto de Belas Artes ele é uma empresa de consultoria e treinamento artístico. Então o que a gente faz lá nesse espaço? A gente dá aulas de canto individual, de teatro musical, de teatro, de dança, e faz as apresentações no próprio espaço, que foi, cara, onde a gente acabou se valendo esse investimento. Até pouco tempo, a gente alugava espaços para apresentação, e alguns teatros que a gente ia, que comportavam principalmente, né, a nossa audiência, a gente pagava R$6.000 ou mais a diária. Então você pega ali um fim de semana, ensaio e tal, sexta, sábado e domingo, é 20 conto. Entendeu? Então ter o nosso espaço foi uma coisa muito legal, principalmente para as apresentações. E a gente tem diversificado. Então, como a gente hoje tem um espaço, é algo que aqui em Brasília está raro, a gente tem feito algumas parcerias com alguns projetos para utilizarem o nosso espaço, né? Apesar de não ser o nosso foco, né? O nosso foco é que tudo que é apresentado lá seja produzido pelo Instituto. Então, assim, por exemplo, quando a gente faz uma performance, quem está na mesa de som, quem está na mesa de luz são meus alunos. Então, eu tenho um curso de design e produção, onde eu ensino o pessoal tudo isso que eu aprendi e ensino da forma que eu aprendi nos Estados Unidos. Tem, obviamente, sempre algumas adaptações que a gente tem que fazer para a realidade local. Mas, principalmente algumas questões fundamentais de valores ajudam muito. Foi um negócio que eu te elogiei hoje quando a gente falou do horário. Então, assim, cara, é muito comum aqui no Brasil a galera, chega meia hora atrasado, e não acha que tá errado, a pessoa nem se sente mal. Chegando atrasado. Ou começa as coisas, cara, você vai num show, no negócio tá marcado pra tal hora, o negócio atrasa, o negócio demora, e às vezes o pessoal fica na fila, não sei quantas horas esperando pra poder entrar. Então tem muito essa questão de não respeitar o horário do outro e tal. E isso, na cultura lá, é mais, entendeu? Nesse esquema. Você marca o negócio, você não marca. Né? Se você marcar 10 horas, o cara chega 10h30, 10h59 e ainda é 10. E o Instituto tem quantos alunos hoje? Tem quantos alunos do Instituto hoje? Cara, hoje a gente tem em torno de 100 estudantes. Entre estudantes de teatro e estudantes de aulas particulares. De faixas etárias várias, até idosos e tal. Então, hoje a gente não tem um curso, por exemplo, para adultos e idosos. A gente tem um curso para adultos, mas que ele é dominado por jovens adultos. Então, a galera ali entre 20 e 20 e poucos anos, não chega nem a 30 anos. Então, acaba sendo um espaço ali bem... de uma linguagem que, se chegar alguém da nossa idade lá, talvez não consiga se integrar tão bem. Eu tinha até pouco tempo um curso lá de teatro, que eu era o professor inclusive, um curso de teatro que era adulto, que era a galera de 40, 50 anos e tal. Só que era uma turma muito pequena, uma turma com 6 estudantes, se eu não me engano, 6 ou 7 estudantes. E aí um deles, por exemplo, era médico, e aí escreveu um livro, e aí foi, cara, lançar o livro sei lá onde. Aí o outro, que é um professor... ele foi para Portugal. Então chegou no final do ano passado, essa turma acabou se desfazendo, eu ainda não consegui retomar, né? Mas a nossa ideia é isso, cara, é conseguir atender todo mundo, mas mais do que isso, preparar todo mundo não só como artista,
mas pra vida, cara. Porque... de repente pode ser um nicho interessante você investir na parte dos idosos, dar uma ocupação para esses idosos com arte, né? Seria... É verdade. É uma baita ideia, é uma baita ideia. Se pensar, né, mano? Uma coisa que é muito difícil pra gente, e acredito que seja pra todo mundo, é encontrar o seu público, né, cara? Ainda mais hoje, num tempo de rede social, onde a divulgação não é mais como a gente fazia, colocando pôster no pirulito na parada de ônibus. Cara, hoje é muito, Instagram, não sei o que. Cara, eu nem tenho isso. Eu não tenho Instagram. Eu não sei, eu não gosto. Cara, as pessoas perdem muito tempo naquilo ali. Eu sou um defensor de menos redes sociais na vida das pessoas. E pode ser porque eu tô ficando velho. Mas, cara, me atrapalhava quando eu tinha. Hoje eu tenho um Facebook que eu, cara, nem abro, né? Que é bem coisa de velho hoje ter Facebook, né, cara? Quem dirá, eu nunca tive, velho. Mas assim, eu tenho pra assim, conectar com, sei lá, gente que eu não consigo conectar de outra forma. Na época que eu até fiz o Facebook foi antes de ter o WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp, na verdade, cumpre essa função. Mas então assim, eu tenho uma dificuldade grande, eu especificamente como vendedor do meu trabalho, né? Como vendedor da minha arte, como empresário, de lidar com essa parte hoje de encontrar o público, principalmente o público-alvo específico. Então, por exemplo, você quer abrir uma turma, digamos, de teatro ou de musicalização, do que seja, para idosos. Eu não sei como eu encontro essas pessoas. Eu tenho essa dificuldade, né? E eu não tenho hoje uma consultoria de marketing que eu consiga fazer caber no orçamento que vá me entregar o que eu preciso. Né? Porque eu já tive assessor de imprensa, tal, não sei o que, cara. Para mim foi um investimento jogado fora. Eu não vi resultado. Então, assim, hoje encontrar um profissional, acho que de todas as áreas, né, cara, que vai te entregar um resultado satisfatório por um valor justo, que eu não quero explorar ninguém, mas eu também não quero ser explorado, né, cara. Hoje em dia tem sido muito difícil, né, cara? O mercado tá muito louco. Mas se alguém quiser entrar em contato com vocês, por exemplo... Sensacional. Como que essa pessoa chega até vocês? A empresa tem um Instagram, eu não tenho, pessoal, mas a empresa tem. Mas pode procurar institutodebelasartes.com, vai te direcionar para o Instagram. Lá você vai ter todas as informações, tem o pessoal para te atender lá. Um detalhe do Instituto de Belas Artes é o seguinte, é que toda essa questão da cultura e dos valores que a gente trabalha lá estão ligados ao idioma. E a gente não é uma escola de inglês, mas se você for lá, você vai aprender inglês. Porque a gente trabalha 100% em inglês, não é nem bilíngue. E, cara, essa imersão faz a pessoa aprender muito rápido. A gente tem estudante que chega lá pra gente sem falar nada de inglês. Não tem que saber falar antes de chegar lá. Mas a pessoa, cara, principalmente criança, aprende muito rápido, cara. Cabeça fresquinha, né, velho? Bicho, um semestre, cara, a criança entra sem saber nada de inglês, ela sai já sabendo. A gente não é escola de inglês, mas a pessoa aprende inglês lá na prática, entendeu? Então, por exemplo, design e produção. Minha aula é toda em inglês. Então os caras aprendem a ser técnico de som, técnico de luz, cenógrafo e tal, aqui. Mas ele pode trabalhar lá. Não, e ele pode trabalhar lá fora também. Que uma outra coisa que a gente faz é isso, a gente manda a galera pra fora do Brasil. Quem quer ir, vai. A gente foi e voltou. Se você quiser voltar e nos ajudar a tentar melhorar nosso país, que essa é a nossa intenção, né? É melhorar as coisas, né? Trabalhar por um mundo melhor. Sensacional, eu acho que deve. Eu acho que todo mundo que sai do Brasil, vai estudar fora, tem que voltar e trazer esse conhecimento pra cá. Mas se a pessoa não quiser também, né? Fazer o quê? Não manda em ninguém. Mas é isso, cara. A gente tem mandado a galera pra fazer não só workshops e coisas lá fora, pros Estados Unidos, pra Europa, mas também pra estudar. A gente tem estudantes que vão para fazer curso superior lá, na área de teatro musical, de teatro, de interpretação, entendeu? E a galera vai, então assim, a gente tem um público-alvo que inclusive, né, a gente atende pessoas de todas as classes sociais. A gente atende filho de embaixador, sacou? E atende, bicho, a pessoa que sai de casa e pega um metrô e vai lá, entendeu? E na garra. Porque a missão do Instituto de Belas Artes, que eu acho que é o mais importante hoje, a gente está tentando enfatizar mais quando a gente divulga, é que a nossa missão é mudar vidas a partir da arte. Legal, isso é importante, né, cara? Cultura... É isso, cara. É tudo numa vida da pessoa, vidas, né? Cara? A gente vê, inclusive hoje, no período saindo de pandemia e tal, como as pessoas estão tendo uma dificuldade emocional, muita depressão. Mas, cara, molecada, todo mundo, um monte de gente no psiquiatra e tomando remédio. E, cara, uma molecada jovem que na nossa época, bicho, não tinha isso, entendeu? E eu não sei qual que é essa mudança, mas principalmente nesse
momento pós-pandêmico, né? As pessoas estão precisando de um escape, de um hobby, de alguma coisa. Porque é isso, a gente trabalha com profissionais, com gente que a gente manda pra fora pra trabalhar ou aqui. Mas se você quiser um hobby, também a gente atende. Porque é isso, a nossa preocupação são os estudantes, são as pessoas que estão lá com a gente. E endereço físico, cara? Fica lá hoje ainda se chama Sof Sul, mas na verdade já mudou, o endereço já virou Parque Sul, né? Virou Super Quadra Parque Sul, SQPS. Super Quadra Parque Sul, isso. 14, quadra 14, bloco B, lote 4. Se eu não me engano é isso, mas se achar lá no Instagram vai encontrar. Pra localização, o Toinha Brasil Show serve como referência pra vocês? Cara, não tanto. Ele é mais atrás do Casa Parque. O shopping serve mais. Então se você seguir ali reto do Casa Parque lá pra trás, você vai passar ali do Nippon Autocentro, vira à direita, Vou tá visitar lá. com certeza esse instituto aí. Sensacional. Então eu queria agora que você falasse sobre o projeto musical Heavy Metal 101. Fala aí sobre ele. Cara, então, aí é isso. Eu fiquei esse tempo todo muito afastado da música, mas trabalhando nessa área do teatro, mesmo sendo teatro musical, né? E de vez em quando eu até indo pro palco e tocando com a banda do espetáculo. É diferente, né? É diferente. Não é a mesma coisa de você estar tocando numa banda, não é a mesma coisa de você fazer um show. Então eu fiquei esse tempo todo afastado. E esse ano foi o primeiro projeto que eu, juntamente com meus comparsas, montamos desde que eu voltei pro Brasil. Então é um projeto só de música, né? Não tá ligado à área do teatro, dança e interpretação. Então a gente voltou a tocar porque inclusive um cliente meu, que depois virou amigo, pai de 2 dos nossos estudantes lá, comentou comigo um dia tal que tocava bateria. Flavinho. E aí eu falei assim, cara, então vamos fazer um som. Aí ele falou, tá, mas eu tenho que voltar, tem tempo que eu não toco. Eu falei, não, vamos fazer um som. Aí comentei com o Eufrásio. Aí o Eufrásio, pô, massa, vamos montar um power trio, tal, vamos tocar um som. Eu falei, vamos tocar um Metallica, né, que é mais acessível pra todo mundo tirar ali, né, tal. Aí tá, beleza, todo mundo conhece, tal, vamos tocar um Metallica. Aí esse batera falou assim, pô, tem um baixista amigo meu. Até então a gente tava pensando em fazer um power trio. Não, mas tem um baixista amigo meu. Aí, que já toca numa outra banda, tal, não sei o que. Eu falei, vamos conhecer. Aí marcamos de fazer um som juntos. Aí tiramos umas 3 músicas do Metallica. Aí vamos fazer um som juntos. Aí fizemos tal, deu liga. Aí a gente começou, mas que projeto vai ser esse? Eu não acho que é um cover de Metallica. Eu já toquei, por exemplo, eu e o Frase tocamos no Metalomania recentemente, né? Tocava bastante na noite aí na cidade. Mas aí quando acabou esse projeto Metalomania, minto, tinha esquecido, é verdade. Não foi o primeiro. O primeiro foi o Metalomania. Quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente montou, né? A gente foi convidado pelo Dave. Conhece o Dave? Dave Kuhn? Não? Achei que pudesse conhecer. É um cara também bem relacionado por aí na cena. Fica à vontade. Aí o Dave convidou a gente, então a gente tocou aí no Metalomania 1 ano, mais ou menos, tocamos bastante. A gente até voltou pro Tequila Hell, é verdade. Voltamos pro Tequila Hell. Mas acho que a gente não chegou a fazer nenhum show, cara. A gente voltou, a gente começou a gravar um disco com Tequila. E aí tivemos um desentendimento no meio do caminho, paramos o disco na metade, um monte de faixa gravada já, um monte de som massa. Mas você que operou a gravação do Tequila? Não, mas eu acho que o Frase tem as faixas, inclusive. Mas tá aí, cara, curioso, não lembrava disso, tinha esquecido desse detalhe. Mas é verdade, então, voltamos, tocamos Tequila Hell, depois Metalomania. E aí começamos agora esse projeto, né? E o legal do Heavy Metal foi isso. No começo era só a galera fazendo som. Aí a gente falou, pô, deu liga, vamos. Como que vai ser esse projeto? Banda. Não, Metallica a gente já tinha, banda com Metallica e tal, não queremos. Aí, cara, eu não lembro quem veio com a ideia. Pode ser que tenha sido eu, mas eu não me lembro agora. Que foi fazer isso, cara, vamos contar a história do metal. Falei, pô, massa, como que é isso? Aí fomos escolhendo as músicas. E a gente começou a montar meio que um roteiro, assim, né? Só que, cara, é muita música, é muita história. É muita banda. Então a gente pensou assim, cara, vamos fazer então cada show um tema. Então a gente começou a trabalhar esse projeto. Chama Heavy Metal 101, né? Que normalmente lá nos Estados Unidos tem isso, né? É a matéria mais básica, né? Então sempre que você faz a matéria 101, é a introdução àquilo. Então esse é o nome do projeto. E o nome desse primeiro show.
Então a gente montou um primeiro show que conta, né, que é o Heavy Metal 101, então é a introdução ao metal. Então esse é o nosso primeiro show, a introdução ao metal, onde a gente conta as origens do heavy metal, por que que o heavy metal, como que o heavy metal surgiu, que é uma dessas coisas históricas, sensacionais de peças que vão se encaixando, né, cara, de coincidências que vão acontecendo. E cara, tem um acidente do Tony Iommi, né, que perde ali as pontas dos dedos, aí ele acaba tendo que afinar a guitarra um tom abaixo para conseguir tocar, porque era muito doloroso ali tocar, né, com aquela afinação. Aí ele baixa pra Ré, e nisso o som típico do metal nasce, né, Muda a história do heavy cara. metal, né, cara, velho? é muito legal. Então, assim, a gente conta essas histórias que nem todo mundo sabe, que obviamente se você for na internet você vai encontrar em outras mídias, né, no YouTube e tal, mas que a gente conta no palco tocando esse som. Então a gente conta a história do heavy metal tocando algumas músicas dessa trajetória que a gente está contando. Nesse primeiro show, a gente vai ali dos anos 70 até os anos 90, então a primeira fase que a gente colocou ali do metal. E aí tocamos 12 músicas. São 12 músicas, 12 bandas diferentes. 12 bandas diferentes. E quais são? Você pode adiantar? Cara, nesse só para efeito de curiosidade, para quem tá ouvindo a gente. Deixa eu ver se eu lembro. O Franz tá por perto, qualquer coisa, pode acionar ele na memória aqui. A gente começa com o Black Sabbath. Então, assim, obviamente existem... E a gente fala sobre essas controvérsias também, né? Então, por exemplo, tem uma história que é a do... Massa, tá aqui, ó, o playlist. Muito obrigado. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, a questão do sinal, né, do metal. Tem alguns que atribuem ao Dio, né? Que o Dio... tem uma pequena briga aí, né? Exato. Aí, por exemplo, o Eufrásio fala que lá em São Paulo, aqui no Brasil, muito antes do Dio, a galera já fazia. E aí, o cara tava vivo lá, vivendo aquele momento. Como que eu vou dizer que não, né? O cara tem provas. Então... Existe uma briga por algumas coisas. Mas a maioria do pessoal considera que o Black Sabbath foi a primeira banda de metal. Tem os pré-metal ali, tipo o... caraca. Do Stairway to Heaven. Esqueci. Led Zeppelin. Tem o Led Zeppelin, que alguns consideram. Aí tem uma música do The Doors, por exemplo, Spanish Caravan, que pra mim aquilo ali é o precursor do heavy metal. Então você tem várias dessas, né? Tem gente que fala dos Beatles, de Helter Skelter. Eu não considero. Tem gente que considera. É uma música bem pesada pra ser assim, padrão nos Beatles, né, então cara? A maioria da galera considera que o Black Sabbath realmente foi o divisor de águas, né? Que foi a primeira banda com o primeiro disco com a primeira música, todos chamados Black Sabbath, né? Então o Black Sabbath, do álbum Black Sabbath, com a primeira música que se chama Black Sabbath, foi a primeira música de heavy metal gravada. Inclusive fez aniversário, o pessoal postou lá no grupo da banda, parece que fez aniversário de, não sei... 16 de outubro, fez o aniversário de gravação. O disco saiu no ano seguinte, mas fez o aniversário de gravação do 55 anos, sei lá, uma coisa assim. Da gravação do álbum, né? Do Black Sabbath, no estúdio tal. Aí os caras... Então a gente traz essas histórias, né? E discute um pouco, né? Nós quatro, a gente vai conversando, contando histórias. A gente tem, né, um dos membros da banda, o Newton, que é o baixista, ele é um colecionador. Ele tem um monte de coisa, de relíquias do metal, né, cara? O cara gosta e tal, e vai atrás. E a gente acha isso massa. Então tem algumas coisas, por exemplo, ele tem um baixo do Gene Simmons, a gente toca uma música do Kiss. Então ele tem um baixo do Gene Simmons, autografado e tal. Então a gente brinca com essa parte. Também a gente fala das nossas histórias com as bandas, de como aquilo ali, aquela música ou aquela banda foi importante pra gente. Então, e conta um pouco da história do mundo, né? Porque o nascimento do metal lá em Birmingham com o Black Sabbath, e depois ainda outras bandas que vieram de lá, como Judas, por exemplo, que ressuscita depois o metal, né? Isso é uma história louca. O metal começa ali nos anos 70, em 79, o metal morreu. É a manchete. É por causa do lance do punk e tudo, né, cara? Exatamente. Aí o metal morreu. Aí vem o Judas e fala, não morreu. Então, a gente tem esses momentos. Qual foi a banda? Qual foi a música que, cara, salvou o movimento, mudou? Reacendeu a chama. Reacendeu a chama. Cara, isso aqui foi um ponto de virada muito grande. Então, por exemplo, quando vem o glam metal, né? Então, por que surge lá o Judas, o Black Sabbath em Birmingham? Foi a cidade mais bombardeada da Segunda Guerra Mundial. Era onde os aliados produziam toda a munição, todo o armamento. Então foi a cidade mais bombardeada. O Rob Halford tem uma entrevista que ele fala que a escola dele era parede com a fábrica de armas.
Então eles escutavam de dentro da sala de aula as máquinas, blá, 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 porrada, bateção, fumaça. Fala que entrava fumaça preta dentro da sala. Que ele fala, né, que ele respirou aquele metal e por isso que foi pro sangue, né, ele virou o Rob Halford. O Bill Hart também, do Batalha do Trabalho, ele falou que enquanto estava a Inglaterra bombardeada, Sim. eles se escondendo debaixo da mesa e tal, ele escutava os beats exatamente das bombas, cara caindo, louco, né? E aí foi cara o jeito que ele criou a batera, né, cara? Então, essa história é muito rica, cara, porque ela traduz, é uma forma de você entender a história da humanidade, né, cara, de como que as coisas trabalham junto. A arte é isso, né? A arte, ela é um retrato daquele momento histórico. Então, o Black Sabbath não surge com esse som por acaso, né? E aí depois, quando surge o glam, cara, a galera lá tava vivendo outra vida. Então eles não eram de Beamer, eles estavam lá na Califórnia, no Sunset Strip. E aí tem a história do Sunset Strip, como que aqueles bares e tal, e a galera vai formando. Então aí você tem o glam, aí você tem o Twisted Sisters, que a gente toca também, que vem e, cara, tira um sarro dessas bandas, né? Exagera e tal. E aí a outra molecada do outro lado da rua, aí jogava ovo nesses caras, os caras vestidos, né, de mulher e tal, jogava ovo nos caras. E aí é o Metallica, né? Que aí vem do mesmo lugar, mas já querendo fazer um contraponto, uma guerra de gerações já ali, né? Um contraponto com os caras. Então a gente conta toda essa história até chegar nessa galera ali, né, nos anos 90, que aí a gente tem, né, o Big Four. Então a gente toca um Slayer, toca Metallica e toca o Megadeth. A gente vai fazer um show só com as controvérsias do metal, inclusive. Que o Megadeth Metallica é uma delas, né? Então a gente vai tocar, por exemplo, as músicas que foram compostas pelo Mustaine, lançadas pelas duas bandas. Que The Mechanics e The Four Horsemen. E que não são iguais, né? São não. Cara, cabuloso, então a gente vai tocar as duas e vai comparar no palco. Então a ideia desse projeto é isso, é pegar essas curiosidades do metal e mostrar. Por isso que quando eu te falei, né, da gravação aqui do programa com banda ao vivo, com todas as suas dificuldades, eu acho genial por isso. Porque você consegue ter o bate-papo, mas mostrar, né? Fala assim, ó, pô, esse riff aqui, por exemplo, né? Mostrar, pô, esse riff é igualzinho ao riff tal. Será que houve uma inspiração ou não? Então a gente tá desenterrando, de certa forma, isso para trazer para essa galera que, ou da nossa geração que não conhece essas histórias, ou a galera mais nova que tá entrando agora no metal, mas já chega no metal. Eu comecei lá no Guns N' Roses, né, cara? E depois Sepultura e tal. Mas tem uma galera que já entra no metal ouvindo, sei lá, Tu. O cara não sabe o que veio antes. Ou a galera, né, um pouquinho antes agora, né, a geração que a gente teve da galera do New Metal. Então o cara já começava ouvindo Korn. Pô, mas o que veio antes disso? A gente tem intenção de fazer um show da história do New Metal. É um estilo que é muito controverso, mas, cara, que conta uma história também. Tem um porquê daquele estilo ali que veio, né, por causa do grunge e tal. Então todas essas conexões são muito legais, muito interessantes pra gente. E a gente, ao invés de simplesmente gravar um vídeo, um documentário a respeito, ou escrever um artigo, né? A gente está trazendo para uma mídia diferente dessas, que é uma mídia de palco. Mostrar isso no palco, essa história no palco, então, né? A gente tem uma projeção, a gente mostra essas coisas, a gente mostra um pedaço de um documentário, de uma entrevista, a gente mostra um item desses, né? E vai conversando e costurando essa história. Então, cara, eu sei que vocês fecham essa primeira fase do show com Sepultura. Isso. Mas, assim, já houve entre o grupo de vocês a proposta de contar a história do heavy metal brasileiro em cima do palco? Tem também esse plano. Esse que é o negócio. Quando a gente começou a montar o projeto, que a gente falou assim, cara, isso é cada show é uma história. Isso. Cada show um livro, né? Praticamente. Mas é exatamente isso. Então, assim, a gente tem uma ideia de fazer um Brasil, ó. Isso acho que só vai estar no meu celular. A ideia... Pega aí pra mim, por favor, Eufrásio. Não sei como é que a gente tá de tempo aí, galera. Mas eu vou ter isso aqui anotado. A gente tem uns protótipos, assim, de uns shows que a gente ainda não começou a ensaiar pra eles, né? Mas a ideia é ter meio que um catálogo. Até pra quê? Pra que as pessoas venham. Porque se a gente faz o mesmo show toda vez, a ideia é toda vez ser um show diferente. Vai ter um overlap, às vezes a mesma música que tocou em 2 shows, mas com motivos diferentes, né? Aqui, ó. Então, tem o Metal History 2, que é dos anos 90. Tem aqui o Satanic Panic, que é onde a gente conta exatamente a história do sinal, do heavy metal, e aí toca as músicas que tiveram, por exemplo, naquela lista, né, da censura, que tem o Snyder indo, né, no Congresso. Tem o Ozzy Osbourne também. Exato, né? então, assim, tem toda essa história também, a gente quer contar.
Tem um metal Woodstock, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Teve banda de metal no Woodstock. Então, e tem os que podem ser considerados metal, né? Então você tem, por exemplo, o Woodstock 69, tem o Jimi Hendrix e o The Who, né? No 94 tem o Primus, Alice in Chains, Rollins Band e Metallica. Podem ser considerados de metal que tocaram no Woodstock. E no famigerado Woodstock 99, que talvez seja o mais legal da gente contar a história de o que aconteceu, por que foi aquele desastre, aquela loucura, teve o Bush, Rage Against the Machine, Megadeth, Metallica, Korn e o Limp Bizkit, que foi a banda que foi considerada a culpada. A gente sabe que não foi culpa deles, né? Mas que enquanto eles tocavam aquela música que eles têm, Break Stuff. Acho que é Break Stuff. Eu não conheço faço também. a mínima ideia, Eu não sou grande conhecedor. Mas eles têm uma música que chama Break Stuff. E quando eles começaram a tocar esse som, a galera começou a quebrar tudo. E aí, meu irmão, foi uma loucura ali. Inclusive, assim, crimes foram cometidos, gente morreu e tal. Mas é muito louco você conhecer e entender por que isso aconteceu, né? Um evento como esse, né? Woodstock, a influência do metal. E tem aqui um Brasil. A lista do Brasil a gente tem coisas como, por exemplo, Titânio, Corsos, Dorsal, Sepultura, Sarcófago, Viper, Dr. Sim, Crisium, Angra, Dark Avenger, né? A gente falar do metal de Brasília também. Vai ter muita banda pra colocar, hein, velho? Muita. E vai aí ter muita banda pra colocar. Talvez só o Brasil a gente faça mais de um show, né, cara? Com décadas diferentes. Vou querer ver esse show aí, cara, do heavy metal brasileiro legal, aí. Legal. Bicho, a gente tá chegando no final, estamos no limite do tempo. Então eu queria te agradecer pra caralho você ter aceito esse convite. Desejar aí toda a sorte do mundo pra você e sua esposa com o Instituto, saca? E com heavy metal também, né, cara? Você trouxe o Eufrásio de volta pra gente aí. E que o Gárgula volte a fazer alguns shows na frente. Podem contar com programas índice aí. Se você tiver algo mais a acrescentar, por gentileza, fique aí que o espaço é seu, cara. Aproveite. Eu queria só agradecer. Eu fiquei realmente, assim, muito feliz com o convite, né? A gente não se vê há muitos anos. Muitos anos, cara. Né? Eu tava falando aqui, cara, que o CDC, eu conheço o CDC há 20 anos no mínimo. Tem por aí, velho. E o cara tem a mesma cara. Ele não envelhece, bicho. Cabelo não fica branco, né? Não fica, cabelo branco. Cara, toda vez que fala isso, meu cabelo aparece cabelo branco. Os invejosos. Não, cara, mas foi muito legal te rever, foi muito legal. Fico muito feliz pelo convite, quando o Eufrásio comentou. Inclusive é isso, né? Talvez você estivesse entrevistando aqui hoje o Eufrásio, mas ele tava com a viagem marcada. Aí passou a bola pra mim, só que acabou, cancelou a viagem dele, né? Mas é um cara que eu acho que vocês têm que convidar também. Tem 400 anos, tem história com metal, né? Mas esse menino aí, cara. Esse cara tem história. Eu sou novinho, né? Esse cara tem história. Então, só, cara, mais uma vez agradecer o convite. Fico muito feliz e espero que tenha sido divertido. Vamos fechar com Gárgula, né? Vamos fechar com Gárgula aí, com Fallen Angels. Nossa, porra, velho. Dá o pause e quer gravar outra entrevista agora. Meu irmão. Muito bom. Obrigadão, velho.